Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Volto a dizer para os irmãos que alegria, a hora que nós estivermos juntos, podermos abraçá-los, olhar olho no olho e termos aquela comunhão. Nós agradecemos a Deus pelas suas vidas e agradecemos a Deus por esse momento, porque creio, amados irmãos, com tudo que está acontecendo, talvez você não tivesse lido tanta Bíblia como tem lido, você não tivesse orado como você tem orado, buscado o Senhor, lembrado dEle, e isso é maravilhoso. Então nós damos graças a Deus, porque tudo tem um propósito, Deus está no controle de todas as coisas, e do modo ou outro, Deus está nos chamando a atenção para todos nós. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, novamente pela Tua graça, misericórdia, pela soberana graça, nós reunimos em Teu nome e pedimos pela Tua misericórdia que Teu Espírito fale conosco, sopre a Tua palavra profética em nossos corações, para que realmente possamos ser impactados com a visão celestial da igreja e aquilo que compete a nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, esperando a vinda de Jesus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossa total insuficiência, mas a nossa suficiência vem de Ti, por isso nós esperamos em Ti, Pai, e pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê, abre os nossos corações e possamos ouvir a Tua voz e sairmos alimentados do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, uma das grandes coisas que nós esquecemos de quem nós somos. Eu vou ler, e nessa quinta-feira, eu sei que os irmãos amanhã não vão trabalhar, então tenham paciência. Nós vamos estudar a Bíblia juntos. Nós vamos ler textos, e nós juntos, abra sua Bíblia, meu irmão, meus irmãos lá de Gameleira, que estão ouvindo, que abram as suas Bíblias, e todos os irmãos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir a palavra de Deus. Ela fala mais do que qualquer comentário meu e seu, e nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo falando da sua palavra. Amados irmãos, eu vou ler um trecho da palavra de Deus, vocês conhecem, Lucas capítulo 10, do 38 até o 42, e assim Deus permitir, vamos caminhar sobre esse assunto. Quem nós somos, a igreja do Deus vivo, a propriedade exclusiva de Deus, um povo santo, eleito. Sabemos que nós temos um local, a nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos em terra estranha, aqui não é o nosso lar, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas nós precisamos saber quem nós somos, o que é a igreja de Cristo, e o que Deus espera dessa igreja, que é a sua casa, o que Deus espera de mim e de você, preparando-nos nesse intervalo até a vinda de Jesus, para a vinda do noivo, a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que está muito breve, amados irmãos. Então Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, os irmãos o conhecem, vão estudar e ler a Bíblia juntos. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas, caminhas, vives, inquieta e te preocupas, não com poucas coisas, muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. De um lado, muitas coisas que nós preocupamos, e do outro lado, Jesus está falando, é pouco, não é muito, é pouco. Pouco é necessário.
fala da nossa maior necessidade, como igreja, como filhos de Deus, ou mesmo uma só coisa, de pouco, resume uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amados irmãos, a Bíblia diz em Mateus, eu falei para os irmãos que nós vamos estudar a Bíblia, Mateus 16, 18, quando perguntaram para Jesus, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que o povo estão dizendo sobre a minha pessoa? Aí foi aquela colocação toda, que eles disseram, um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros profetas. Mas Jesus virou para os seus discípulos, que está olhando para a sua igreja, que ainda não havia começado, porque a igreja do Senhor Jesus começa mesmo, ela tem início no Pentecostes, mas ali estavam aqueles irmãos que iam participar da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele diz: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, não foi carne nem foi sangue que revelou, porque toda a palavra de Deus é por revelação do Espírito Santo de Deus. Não é pelo conhecimento, não é pelo intelectualismo, não é porque se conhece muito a Bíblia, se sabe teologia, se sabe todo o grego, hebraico, sabe tudo isso. Não está dizendo que isso é errado, mas isso daí não houver a interferência do Espírito Santo de Deus, nós não vamos enxergar absolutamente nada. Aí Jesus disse, aqui que eu queria: também eu te digo que tu és Pedro, um pedregulho, e sobre esta pedra, Petros, uma rocha, está dizendo ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, nós fazemos parte daqueles renascidos pela graça de Deus, que nasceram do alto, como diz João capítulo 3, se você não nascer de novo, nascer do alto, você não pode ver o reino de Deus. Primeiro você nasce, depois você vê. Depois você vai dizer, olha, aquele que nasceu da água e do Espírito. A água ali, amados irmãos, é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, você lê lá. Ele vai, é da água, é da palavra. E do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Amados irmãos, tudo começa pelo novo nascimento. Mas se quiser mais, tudo começa antes da fundação do mundo. Mas a vida nossa, na igreja, que agora fazemos parte do corpo de Cristo, começa pelo novo nascimento. Se você não nascer de novo, você pode fazer parte de uma instituição, você pode ter um cargo na instituição, você pode até pregar, você pode até orar, você pode frequentar, você pode trabalhar nela, mas se você não nascer de novo, você não é um filho de Deus. O filho de Deus, ele tem que nascer do alto, nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, aqui ele vai dizer essa coisa: primeiro fundamento é Cristo. Qual o fundamento da igreja? Primeiro é Cristo, tu és o Cristo. Segundo fundamento é a própria igreja. O terceiro fundamento é a cruz. Se você continuar a ler, não existe igreja de Cristo sem cruz, e não existe novo nascimento sem cruz. Não existe o propósito de Deus desde a fundação do mundo sem cruz. Apocalipse 14 vai dizer assim, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Estava na mente, no projeto de Deus antes da fundação do mundo. Nada foi aleatório, amados irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. O quarto fundamento é o reino. Isso está em Mateus 17, que nós vemos aqui. Mas a igreja é um povo celestial. Vamos ver isso? Filipenses capítulo 3. Eu falei para os meus irmãos, fica com a Bíblia na mão e vamos caminhar juntos. Filipenses 3, 20. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, e de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aonde está a nossa pátria? A nossa pátria é celestial. Então nossa cidadania, ela é celestial, não é deste mundo.
Gálatas 1:4 diz assim: o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele nos resgatou e Ele veio nos desenraigar deste mundo. Quando Ele foi levantado naquela cruz, Ele atrairia muitos, todos a Ele mesmo. Desenraigar dessa cruz é o céu descendo para nos levar ao céu. Amados irmãos, é o céu encarnado na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Ele veio buscar e salvar o perdido. Então a nossa cidadania está no céu. A nossa vocação, qual é a sua vocação? Está nos céus. Filipenses 3,14, Paulo, ele diz assim: olha, eu não que eu tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição. Claro, amados irmãos, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Por quê? Qual o motivo nós sermos conquistados por Jesus Cristo, amados irmãos? É a redenção, salvação? Sim, mas isso é o início de um grande projeto de Deus. É para que nós sejamos conformados à imagem e semelhança do seu Filho. Isso traz o testemunho de Deus aqui na terra, através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma vocação celestial. Mas não é só isso, irmãos. As bênçãos, nós somos celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há mais de 200 vezes, irmão, nas cartas de Paulo, em Cristo, porque Deus não tem nada para mim, para você, fora de Cristo. É tudo em Cristo. Nós também estamos assentados. Vamos lá, Efésios, novamente. Maravilha da palavra de Deus. Efésios 2, versículo 6. Olha que coisa tremenda. Ele diz assim: e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa palavra juntamente é união. União com Cristo. Nós fomos unidos com Cristo na sua morte. Nós fomos unidos com Cristo no seu sepultamento. Nós fomos unidos com Cristo na sua ressurreição. E nós estamos unidos com Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Não tem como desvincular. E ele continua: e estando nós mortos, nossos delitos, o deu vida juntamente com Cristo. O 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, irmãos, nós estamos assentados. Na suficiência, a obra de Cristo lá na cruz. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos crer, confiar e andar. Porque a graça, irmãos, espera uma resposta, uma responsabilidade nossa. A graça não é inativa, não é passiva. A graça, ela é ativa. A sua luta é nos lugares celestiais. Está em Efésios capítulo 6. Olha lá, irmãos, 12. Ele vai dizer assim: olha, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa herança, irmãos, é celestial. Olha 1 Pedro. Vamos ver lá, 1 Pedro, que diz a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1. Olha que coisa tremenda. Depois de dizer: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Esperança para nós bíblica é uma realidade, não é uma coisa que eu estou esperando, não, é uma realidade. A nossa vida em Cristo Jesus é uma realidade diante do trono de Deus, e a vinda de Jesus é uma realidade, amados irmãos. E ele diz assim no versículo 6, olha lá. Olha que a palavra de Deus, no versículo 4, ele diz assim: 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Quem pode tirar?
O futuro da igreja está nos céus. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede no meu Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmãos e irmãos, se você pode entender moradas como o próprio Jesus, como está em João 2, mas preste atenção, amados irmãos, nós queremos focalizar que nós somos celestiais, a igreja, sua natureza é celestial. Aí ele vai dizer assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o lugar, e quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei. Ele vai voltar, e estejais vós também, aonde estou, estejais vós também. Aonde ele está, amados? Ele está no seio do Pai, sempre, nunca deixou. A igreja do céu quanto à sua origem eterna, a igreja do céu quanto à sua posição em Cristo, a igreja é para o céu quanto ao seu destino futuro e a eternidade. A igreja verdadeira, amados irmãos, tem luz e poder celestial. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Tem a vida celestial da unidade de ressurreição. Tem alimento celestial. Nosso alimento celestial é a palavra de Deus, que nos alimenta com o próprio Senhor, com o próprio Cristo. Tem comunhão celestial, tem ordem celestial. Então a igreja, segundo o pensamento de Deus, é a expressão da vida do Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos essa visão de quem nós somos, irmãos? E por que Deus nos chamou? Nós temos uma vocação e um chamado, amados irmãos, para sermos a casa de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, que Deus está edificando, capítulo 2, versículo 21, no qual todo edifício bem fundamentado, ajustado, cresce para santuário exclusivo, dedicado ao Senhor, que é a casa de Deus, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para a morada de Deus no Espírito. Por isso nós somos pedras vivas, que nasceram da pedra viva que é Cristo. Estamos sendo edificados para apresentar-vos a Deus sacrifícios agradáveis, de adoração, de testemunho, de serviço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Timóteo, ele faz aquele alerta, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: para que eu, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Preste bem atenção quem nós somos, irmãos. Então o Salmo 132, olha o que diz lá, Salmo 132, faz uma colocação para nós, para mim, para você, maravilhosa, da palavra de Deus. E diz assim, Salmo 32, lembra-te, versículo 1, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, e todas as suas provações, de como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso Deus, Jacó. Não, presta atenção, a satisfação de Deus é Deus tendo o seu repouso no Filho, e somente no Filho, a morada. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, ela é o corpo de Cristo. Ela tem que espelhar, ela tem que testemunhar, ela tem que estar submisso, ela tem que ouvir o cabeça. Porque senão, amados irmãos, não confere com o Filho. E ele diz assim, então não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Irmãos, esse deve ser o nosso coração. Não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Deus poderoso de Jacó. Irmãos, será que nós pensamos isso? Nós vamos na assembleia, nas reuniões, nós vamos todos, irmãos, de mãos vazias.
E nós esquecemos, irmãos, que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E o Espírito Santo de Deus anuncia tudo o que está na palavra de Deus. E o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele veio glorificar o Filho. O desejo de Deus por uma morada. Olha o Salmo 26. Salmo 26. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória permanece. A casa de Deus é onde a glória de Deus assiste. É onde a glória de Deus se manifesta. Irmãos, olha o Velho Testamento. Deus manda fazer o tabernáculo. Por que Deus manda fazer o tabernáculo? Deus queria habitar lá, está em Êxodo 25, versículo 8. Eu quero habitar no meio de vocês. Mas como é que eu vou habitar no meio de vocês? Eu vou dar para vocês tudo que é celestial. As medidas, os tipos, as figuras, as cores, os metais, as madeiras, tudo é Deus que deu. Ele deu um modelo. E o modelo fala de Cristo Jesus e da igreja. E quando Moisés e todos aqueles cooperadores, que devem ser como nós devemos ser assim, cooperadores, para a edificação da casa de Deus. Que não estou falando desse local, não estou falando da instituição religiosa, não estou falando de uma religião tal, denominação dela, tal e tal. Não, amados irmãos, absolutamente não. Nós estamos falando dos renascidos, aquela que agora que depois de ter ouvido a palavra de Deus e crido no Senhor Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo de Deus, que é penhor, que é garantia que nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que o próprio Espírito diz ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque quem não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus, não é a segunda bênção. Nós temos todas as bênçãos. Agora precisamos ser cheios do Espírito Santo. Isso é verdade. Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Então a casa de Deus é onde a glória de Deus assiste. Nós precisamos entender que é o lugar da presença de Deus, amados irmãos. Quando terminou o templo de Salomão, nós vemos lá Ana, Samuel, Davi, Salomão, onde a arca foi roubada. O templo estava contaminado. Os filhos de Eli, olha o que eles faziam dentro do templo: prostituíam, vendiam. E o que Deus levantou? Ana. E Ana tinha um coração voltado para Deus. Ela, através dessa mulher preciosa, ela tinha visão do que faltava lá na casa de Deus. Faltava um sacerdote de acordo com o coração do pai. E Ana vê em Samuel. E depois de Samuel, amados irmãos, vem Davi. E depois Salomão. Para restaurar, para trazer de volta a glória de Deus. Porque ela havia sumido. Os filisteus roubaram a arca do Senhor, ficaram 7 meses com eles. A arca do Senhor ficou longe. A arca do Senhor fala do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ali tudo fala dele. Fala do propiciatório. Fala da arca, ouro por fora, ouro por dentro, mas madeira. Ouro por fora, ouro por dentro, mas no meio madeira. Fala da humanidade e divindade de Jesus. E lá dentro, que está lá dentro, amados irmãos, fala do pão, que é o pão vivo que desce do céu. Quem comer desse pão jamais terá fome. Também fala, amados irmãos, da vara de Arão, onde ela brotou, fala da ressurreição. Então você tem a palavra de Deus ali, fala do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando a realidade da igreja não tem o pão que alimenta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a sua palavra e uma vida de ressurreição, amados irmãos, a glória de Deus se foi. Mas Deus, pela sua imensurável graça, restituiu. E lá Salomão construiu o templo de acordo com as medidas que Deus deu. E quando terminou, houve o Shekinah. A glória de Deus encheu aquela casa. Irmãos, Deus está procurando uma morada. Um lugar. Por isso o verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos sua glória, veio cheia de graça e de verdade. O lugar da glória de Deus, amados irmãos. A habitação de Deus, um povo em união com o seu Filho.
Então a morada de Deus é um povo em união com e sob a liderança de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A casa, a morada, deriva seu caráter de sua cabeça, do seu Senhor Jesus Cristo. Deve ser formado após Cristo e conformado à imagem do seu Filho. Por isso você vai ver, amados irmãos, Romanos, que todos já sabemos até de cor, e precisamos orar em cima disso daqui, que Deus nos revele mais e mais. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados irmãos, isso daí é vertical, agora tem o horizontal. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é horizontal, irmãos, é o cabeça e o corpo. Mas também Gálatas 4:19 diz assim, Paulo diz, eu sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Como nós precisamos disso, meu? É o local de habitação de Deus, universal e local. Deus tem um grande propósito, Deus tem um chamado, e Deus tem uma vocação. Então temos uma posição do cristão em Cristo. Objeto do cristão, Cristo. E a esperança do cristão, ser conformado à imagem e semelhança de Cristo, aguardando a sua vinda. A sua vinda. Por isso nós lemos, amados irmãos, Lucas 10, porque vamos falar um pouquinho sobre Betânia. O que isso daqui traz para o nosso coração e seu coração? Porque Betânia é o pensamento, irmãos, do Senhor para a sua assembleia. E lá nós tiramos ricas lições. Betânia é uma cidadezinha, pertinho de Jerusalém. Betânia exprime o que o Senhor deseja na sua casa, que é a igreja do Deus vivo. Eu não estou falando de denominação, não falando de instituição religiosa, isso os homens inventam. Não, amados irmãos. A sua igreja é universal, representada local por Betânia. E nós vamos ver o que é isso. Vamos olhar para 7 passagens onde Betânia é mencionada. A primeira está aqui. Tendo eles, Lucas 10, versículo 38. Tendo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa. Irmãos, ninguém se hospeda na casa de uma pessoa se não for convidado. Se não for reconhecido. Marta reconheceu e Marta convidou o Senhor para entrar. Amados irmãos, quem que conhece? Quem que conhece? Lucas, João 10, e diz assim, 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas elas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Então, amados irmãos, Marta reconheceu quem estava ali e o recebeu. As aldeias representam as igrejas locais. Esses grupos, esses irmãos que se reúnem em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, na soberana vocação de Cristo, debaixo do cabeça que é Cristo. Marta o recebeu, ela era um chefe da casa, e ela simplesmente o recebeu. Temos uma ou duas coisas que, em princípio, representam aquela igreja, aquela assembleia, aquela casa, na qual o Senhor tem seu coração. Qual que é? Reconhecer quem é Jesus Cristo. Segundo, recebê-lo como o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, Deus, Jesus, tem o coração aonde ele é recebido, aonde ele é reconhecido como o único Senhor e Salvador
das nossas vidas. Essas são palavras diferenciadoras e discriminadoras. Por quê, amados irmãos? Olha aqui João, capítulo 1. A Bíblia diz, capítulo 1, 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Lucas, capítulo 9, 58. Olha o que vai dizer. Lucas 9, 58. 9, 58. Ele vai dizer assim: mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quem é esse que entrou na casa de Marta? Quem é esse que foi reconhecido? Quem é esse que está falando que ele não tem lugar? Quem é esse? Se você ler Colossenses 1, do 14 ao 20, você vai ver, do 14, Colossenses 1, do 14 ao 20, você vai ver quem é esse. Você pode ler Hebreus 1, de 1 a 4, você vai ver quem é esse, que é as glórias de Cristo. Eu só vou citar alguma coisa de Colossenses. Colossenses 1, 14, presta atenção, 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo se subsiste. Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para quem todas as coisas terá primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quem é esse? Quem é esse que estava ali entrando na casa de Marta? Quem é esse, amados irmãos, que o coração pulsa para encontrar um local que o reconheçam e o recebam como o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso encarnado? Quem? Olhe quem está falando. Olha Mateus, amados irmãos. Mateus, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 38. E diz assim: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo. Matemo-lo. Apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. Está falando uma alusão de Cristo. Agora, amados irmãos, mas a Bíblia é claríssima, graças a Deus pelo mas Deus sendo rico em misericórdia, mas, amados irmãos, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não foram gerados, nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas, amados irmãos, mas de Deus, nasceram de dentro de Deus, nasceram do seu coração. Uma mulher chamada Marta o recebeu. Consequências quando nós reconhecemos quem é Jesus e recebemos Ele como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Sua igreja, sua casa espiritual é o lugar onde Ele é recebido com alegria e encontra o seu descanso. Ah, irmãos, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Quem vai construir casa para mim, para o meu descanso? Está lá em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão. É o seu lugar em um mundo que o rejeita, em uma cristandade que lhe vira as costas. Betânia é o lugar onde ele é reconhecido, amados irmãos. Ele é reconhecido e ele é recebido, ele é amado, ele é servido, ele é ouvido. Ali, a casa de Deus, aonde o coração do Senhor está. Essa é a primeira coisa que convém à sua igreja reconhecer e receber Jesus Cristo. É dar-lhe lugar, um lugar de honra. Ele não vem para ser um peregrino na sua igreja, amados irmãos. O Senhor tem uma base, um lugar que lhe pertence, que lhe fornece o necessário para garantir os seus direitos.
Jesus vem residir, ele vem habitar no meio do seu povo. Não é um peregrino no meio dos seus povos. É um peregrino nesse mundo, ele foi, mas no meio do seu povo, absolutamente não. Ele tem algo a voltar. Você entende por que o diabo está sempre procurando destruir, se possível, a expressão local da igreja? Destruir pequenas assembleias do povo do Senhor, que vive em união celestial e comunhão com Ele. Você já viu o ataque aos irmãos reunidos? O ataque àqueles irmãos que se reúnem nas suas assembleias, que amam o Senhor Jesus Cristo, que invocam o nome de Jesus e querem Cristo como único cabeça, único Senhor, são atacados. Lucas 12, amados irmãos, nós temos aqui tremendo. Lucas 12, eu falei outro dia, nós temos em Lucas 12, versículo 32, não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou a dar-vos o seu reino. O que nós temos aqui? Nós temos um pastor, o único pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós temos? Nós temos nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Terceiro, nós temos o nosso Rei. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Gálatas, tremendo texto da palavra de Deus, aonde existe uma indignação no coração de Paulo, mas tem esse trecho maravilhoso, aqui no capítulo 4, versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso quer dizer filhos maduros, chama-se filiação. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, porém é filho, sendo filho, também herdeiro com Deus. Irmãos, quem pode tirar tudo isso aí? Quem é a igreja? Nós estamos achando que igreja é uma instituição, não é, amados irmãos. Instituição humana. A igreja é o corpo de Cristo, onde tem só um cabeça, e o cabeça é Cristo. Ele tem um lugar em um mundo que o rejeita, e ele está voltando para esse lugar, que é a igreja, para buscar. Ele tem algo a voltar, e não tenha dúvida nenhuma, amados irmãos. Porque a arca do testemunho está lá. O pão, a ressurreição, fala do pão vivo que é Cristo, a ressurreição, Jesus Cristo, e fala da palavra de Deus que é Jesus Cristo. Enquanto estiver lá, do lado do Senhor, o usurpador não tem poder lá. Assim, se possível, ele irá apagá-la, quebrá-la, dividi-la, porque essa é a casa de acordo com Cristo, e na qual ele, Jesus Cristo, está. Por isso o inimigo quer quebrá-la, dividi-la. Cuidado, irmão, não seja você um veículo de Satanás para dividir a assembleia. Não faça isso. Um testemunho do seu senhorio, um direito soberano de Deus na sua assembleia. A igreja é constituída para começar pelo simples princípio de que Cristo encontrou um lugar. Em meio a toda gama de rejeições, ele encontrou um lugar, Betânia, onde ele foi reconhecido e aonde ele foi recebido. Ah, que tremendo. Aqueles dois no caminho de Emaús, Lucas 24. Ah, irmãos, quando Jesus começou a falar, voltou para Moisés, Pentateuco, os profetas 17, os Salmos, que vai falar desde de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tudo fala de Jesus Cristo. E aqueles homens, Jesus foi como se estivesse falando assim, eu vou passar. Aqueles homens falaram, não, fica, Senhor, não vá. Ah, irmão, Jesus encontrou ali corações que o reconheceram, corações que o receberam, corações que viram que ele é uma coisa só, é necessária e ninguém pode tirar. A presença do Senhor Jesus Cristo, e ele senta com eles, ele ceia com eles, fala da ceia do Senhor, amados irmãos.
E ali os seus corações foram aquecidos, porque a presença do Senhor está ali. Jesus foi reconhecido, Jesus foi recebido, e Jesus estendeu ali a obra da cruz, a sua pessoa, a sua morte, a sua ressurreição, através daqueles elementos. Mas também, amados irmãos, lá em Marcos, em Lucas, nós aprendemos outra lição. Nós aprendemos ali, amados irmãos, 38 a 39, mas eles indo de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Que dura que Marta deu em Jesus. Ela não falou para Maria, ela falou para o Senhor. Maria sentou-se aos pés e continuou a ouvi-lo. Por quê? Havia uma satisfação do coração do Senhor. Alguém que senta aos seus pés, que vive aos seus pés, a ouvi-lo, apreciá-lo, contemplá-lo. Deus ama a comunhão dos seus filhos. Foi isso que irritou Marta. Maria continuou ouvindo ao Senhor. Continue, porque ela continuou ouvindo. Ah, irmãos, o que é isso? É a satisfação do coração do Senhor, que é representada por isso. A satisfação do Senhor foi encontrada no que Maria fez, não no que Marta fez. Jesus está se movendo entre Jerusalém e Betânia. Mas presta atenção, lá em Lucas 20 e Mateus 21, Jesus se movimenta entre Jerusalém e Betânia. Mas ele chega para Jerusalém, o que ele encontra lá? O templo. O que tem no templo? Ah, irmãos, eles vendiam, compravam. Ele transformou o templo em casa de negócio. Não é diferente de hoje, amados irmãos. E ele, Jesus, pega lá e derribou, e eles vendiam as pombas cambistas, porque tudo ali estava a favor de dinheiro, mercadejando as coisas de Deus, profanando a casa do Senhor. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Ah, irmãos, o que ele encontrou lá? Não foi recebido, foi expulso. Mas diz o versículo 17: e deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernotou. Por que ele vai para Betânia? Agora você pega o versículo 18 até o 19. Jesus está passando e vê uma figueira. E Jesus olha, parece que está tudo bonito. Diz assim: aproximou-se dela, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça de ti. E a figueira secou imediatamente. Fala até a era do milênio. Fala, amados irmãos de Israel. Agora presta atenção. A figueira estava ligada a Jerusalém. Era um tipo do judaísmo. Desapontamento do coração que o Senhor havia encontrado o templo e passar fome e não encontrar frutos. Desapontou quando olhou para o templo. Desapontou quando olhou para a figueira e não havia frutos para se alimentar. Não pode satisfazê-lo e vai. É uma árvore murcha que nada fornece ao Senhor. Muitas vezes somos isso, amados irmãos. Nós viemos para as reuniões como árvore murcha. Não temos frutos de Deus para distribuir, para abençoar os irmãos. Mas então ele vai até Betânia. E sabe o que significa Betânia? A casa dos figos. A casa dos figos. Aquela figueira com folha
demonstrando que tinha fruto. Chegou lá, não achou fruto nenhum. Porque olha, de longe parece uma maravilha, mas quando ele chega de perto, não há realidade espiritual nenhuma. Não há fruto de justiça, não há fruto do Espírito Santo, não há fruto do testemunho de Jesus Cristo. Mas então ele vai até Betânia. E Betânia, amados irmãos, é a casa dos figos. Não no templo, nem em Jerusalém. O Senhor encontra sua satisfação, mas em Betânia. É por isso que ele estava sempre indo para lá. Ele ia para Jerusalém, encontrava oposição, perseguição. Ele não pousava em Jerusalém. Jesus ia para Betânia, porque lá ele tinha descanso. Jerusalém era confronto. Ele olha para Jerusalém e chora: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, aquele que podia te dar a paz. Eu queria tratar vocês como a galinha que coloca os seus pintainhos embaixo do braço. Que figura! Olha aonde que Deus vai. Se coloca numa figura de uma galinha, onde coloca os pintainhos embaixo dos seus braços. Mas ele diz: sua casa ficará deserta. Não no templo. É por isso que ele estava sempre indo lá. Preste bem atenção. A situação do coração por ele agora não estava no sistema religioso frio, nem sem vida e formal, mas na atmosfera onde ele é o centro e tudo gira ao redor de Jesus Cristo. Amados irmãos, cuidado se nós não estamos no mesmo caminho da igreja de Éfeso, e se já não estamos lá, onde deixamos o primeiro amor. A instituição funciona muito bem, mas onde está o primeiro amor? Jesus é reconhecido, é recebido, é ouvido, é amado, é obedecido, é adorado, é servido? Ou nós estamos vivendo para servir as instituições? Preste bem atenção. Suas palavras rejeitadas em Jerusalém, mas aceitas em Betânia, lá ouvidas com entusiasmo, e sempre haveria alguém que continuava ouvindo. Por isso, Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir dos pães, do pão e oração. Eles perseveravam. Agora, o que significa para mim continuar firmemente nisso? É persistência, é perseverar, é permanecer. É onde o que vem dele é recebido, de todo o coração, toda a vida é dada a ele, entregou, consagrou a ele. Romanos 12, 1 a 2. Salmo 31, versículo 24. E foi provavelmente disso que Marta não gostou. Eu vou dizer uma coisa para você. Dentro da Assembleia, muitas vezes, dentro da sua família, muitas pessoas não vão gostar de você reconhecer Jesus, de você receber Jesus, de você ouvir Jesus, dar tempo para Jesus, de você servir a Jesus, de você obedecer a Jesus, de você adorar Jesus. Pode dizer que você é um fanático? A satisfação do coração deve ser uma característica, irmãos, daqueles que amam o Senhor, do povo de Deus. É isso que satisfaz o coração do Senhor. Que nos apeguemos à sua palavra, que avaliemos corretamente a palavra de Deus, que consideremos a coisa suprema. A Assembleia deve ser a casa dos figos para o Senhor, é devoção a Ele. Terceira coisa, irmãos, está lá em Lucas, não sai lá do capítulo 10, 40, 41. Marta, agitava-se de um lado para o outro, ocupada a muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado de que eu fique sozinha? Ordenou-lhe, pois, o Senhor que vinha ajudar-lhe. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupa com muitas coisas. O que Deus está procurando na sua casa? Alguém que eu reconheça ou receba. Segundo, o que Deus está procurando na sua casa, amados irmãos? É aquele que tem satisfação no coração de ouvir o Senhor Jesus Cristo.
e contemplá-lo como Senhor. Terceiro lugar, amados irmãos, o serviço ao Senhor tem que ser ajustado, tem que ter uma ajustabilidade. A nossa vida precisa ser ajustada ao próprio Senhor. Você é responsável, foi isso que Marta estava dizendo. Você é responsável por isso, está envolvido nisso, e cabe a você consertar as coisas. Ela explodiu com o Senhor. Senhor, você não se importa? Não é isso que nós estudamos outro dia, Marcos capítulo 4, os discípulos ali no barco, Jesus dentro do barco, e aquele barco estava ali entrando água, aquela tempestade, não foi isso que os discípulos disseram? O Senhor não se importa? Marta, entorpecida com muito serviço, preocupada com muito serviço, quer dizer, puxada em direções diferentes, um coração dividido, uma visão dividida. Os nossos olhos têm que ser simples. O olho simples olha para uma coisa só, e é uma coisa só que ele disse para Marta: Marta, uma coisa só lhe é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então você vê Lucas 41, ele diz lá: por que você está aí quieta e preocupas com muitas coisas? Marta, Marta, você está preocupada com todo tipo de considerações secundárias. Você está fazendo mais do que pode suportar. Irmãos, Mateus 6, leia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas: comer, vestir, morar, sustento, em todos os aspectos. Amados, simplesmente era necessário um ajuste das coisas, para que o mais importante tivesse seu lugar. Nossas vidas também precisam ser ajustadas, para que o mais importante, que é Cristo, tenha primazia. Que outras coisas não ocupem o lugar de Cristo. A devoção a Cristo, ouvir Cristo, servir Cristo, adorar a Cristo. 9, diz um irmão, 9 de cada 10 de todos os nossos problemas podem estar ligados ao fato de que temos outros interesses pessoais, nos influenciando, governando-nos, controlando-nos, outros aspectos da vida, que não é Cristo. O secundário tomando o lugar do essencial nas nossas vidas. Vamos fazer que as coisas temporais não sobrecarreguem as coisas espirituais, amados irmãos. Não vamos nos deixar ficar ansiosos, distraídos com coisas passageiras, que as espirituais ficam apagadas. As coisas vão estar no lugar certo, se primeiro ouvirmos e continuar ouvindo ao Senhor Jesus Cristo. Tudo é ajustado. A nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida na Assembleia, nossa vida nesse mundo vai sendo ajustada a Cristo, para testemunhar Cristo, para viver Cristo. É questão de onde você está colocando a maior ênfase na sua vida. Se você ler Provérbios 4, do versículo 20 e 27, amados irmãos, vê lá, ele fala dos ouvidos, ele fala da mente, ele fala dos olhos, fala das mãos, fala do andar. Marta precisava de ajustes em relação às coisas terrenas e celestiais. O lugar que satisfaz ao Senhor é o lugar onde está havendo um avanço nas coisas celestiais. Bem, isso, mantenha isso na sua vida. Eis que está dizendo para Marta: Marta, é isso que você precisa. E nós também precisamos. Nós precisamos ter um avanço espiritual, amados irmãos. Em quarto lugar, João capítulo 11. João capítulo 11. Todos conhecem o texto? A morte de Lázaro. Nós vemos Betânia novamente. Betânia, nesse caso, torna-se a cena, a atmosfera da manifestação do poder da ressurreição. A vida de ressurreição. Há uma maravilhosa expressão do amor nesse local. Olha, Jesus amava Lázaro e as suas irmãs. E quando Jesus viu o sofrimento de Maria aos seus pés, Jesus chorou.
há uma maravilhosa expressão de comunhão. A característica marcante aqui é a manifestação da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição, a vida de ressurreição. Ele vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele diz assim, olha, nós vamos esperar um pouquinho mais, porque lá vai manifestar a glória de Deus. Amados irmãos, a glória de Deus é o poder de Deus da ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição com Cristo Jesus. A característica marcante aqui é a ressurreição. Por isso, amados irmãos, já ressuscitamos com Cristo. Igreja é o vaso na qual o poder da sua ressurreição é exibido. Ao reconhecer qual é o objetivo, o próprio objeto do nosso ser na igreja, naquele corpo é que ele pode exibir em nós seu poder e vida de ressurreição. Não é só uma doutrina, mas é vida, amados irmãos. Quando Romanos 6 diz que morremos com Cristo, é verdade, é um fato. Que nós fomos sepultados com Cristo, é um fato. Que nós ressuscitamos com Cristo, é um fato. Para uma nova vida, é um fato, amados irmãos. Somos consagrados a Ele. Se é de coração, o Senhor começará a sua obra em nós de ajustes. E cada vez mais a vida de Cristo. Olha 2 Coríntios, sabe, Paulo dizendo que o Deus de toda consolação, no versículo 9, ele diz, contudo, já em nós mesmo tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O poder da ressurreição. A ressurreição é um ato de Deus, e apenas de Deus. Quando tudo parece que está dando errado, pode estar dando certo para o Senhor. Nós olhamos o mundo, olhamos a circunstância, olha as crises, parece que está dando tudo errado. Mas os olhos de Deus estão dando tudo certo. O povo de Deus está voltando para Ele, está voltando para a sua palavra, está orando mais, está congregando mais. O povo de Deus está enxergando a sua maior necessidade, que é reconhecer Jesus, receber Jesus, ter no coração Cristo, uma devoção a Cristo, saber que nós precisamos de ajustes e que nós temos uma vida de ressurreição, uma vida sobrenatural. Efésios 1, 19. Eu gostaria que os irmãos ficassem firmes aí, amados irmãos. Vamos estudando a palavra de Deus juntos. 19, ele vai dizer assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais. Ah, amados irmãos, nós já ressuscitamos com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e vamos ter a plenitude de tudo isso quando Cristo voltar, e ganharemos um corpo celestial. O veículo da expressão da grandeza excessiva de Deus, do seu poder, é a ressurreição de Cristo. Se a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, o que deve representar a grandeza do seu poder? 1 Coríntios 1, versículo 25. Para nós que cremos, amados irmãos, é o poder de Deus. Para nós que cremos ao poder de Deus. Agora a igreja, o testemunho de Betânia deve ser um testemunho do poder da sua ressurreição. Vida de ressurreição. Vida de expressão da vida de Cristo. Uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passarem, tudo que se fez nova. Essa nossa criação, porque o nosso velho homem, a descendência adâmica, foi crucificada lá naquela cruz. Ah, amados irmãos. E de tudo isso, amados irmãos, um perfume precioso derramado, lá em João capítulo 12. Um perfume precioso derramado. Mas você tem que ler também Marcos 14, a partir do versículo 3, que fala que foi quebrado um vaso de alabastro. Era a preciosidade excessiva de Cristo reconhecida, servida e adorada. Aqui ele é reconhecido e adorado como grande valor para a igreja.
Isso deve marcar a casa do Senhor. Leia Cantares 5 a partir do 10:16, irmãos. Se nós temos esse reconhecimento que Ele é o precioso, Ele é a preciosidade, o seu falar é muitíssimo doce. Maria estava ali ouvindo as doces palavras do seu Senhor. Ele a totalmente desejava, ela contemplava a face do seu Senhor. Tal é o amado, o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Que testemunho! É um relacionamento pronto, desenvolvido, cada vez mais crescente da preciosidade e valor do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde Ele não é amado, não é o lugar do seu deleite. Olha, presta atenção, amados irmãos. A igreja de Laodiceia, a igreja do povo. Eis que estou à porta e bato. Ele diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Preste bem atenção. Quem somos? O que está em nós? Como exalar o bom perfume da pessoa e vitória de Cristo? Vaso quebrado. Fragrância de Cristo sai quando o vaso é quebrado. Irmãos, nós somos vasos de barro, onde a excelência do poder de Deus está em nós. Esse vaso precisa ser quebrado pelo tratamento da cruz em nossas vidas. Eu trago no meu corpo o morrer de Jesus. Quebra, para que a vida de Cristo se manifeste. Para a igreja e para o indivíduo, o quebrar, a destruição, o esmagamento, provoca uma expressão maravilhosa das glórias de Cristo em nossas vidas. É a quebra da cruz. A igreja passa pelo caminho da cruz, mas vem pela quebra do valor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Tudo move, tudo deve nos levar à adoração de acordo com o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus é essa: o meu filho seja reconhecido, seja visto, o meu filho seja servido, o meu filho seja ouvido, o meu filho seja adorado, o meu filho seja contemplado, o meu filho seja preciosidade, o meu filho seja primazia no meio de vocês. Adoração de acordo com o pensamento de Deus, encabeçamento de Cristo, serviço de escravo de Cristo, trazendo a glória de Cristo. Ali estava Maria, quebrou o vale de alabastro da cabeça aos pés. O que ela estava dizendo? Senhor, o Senhor é a minha cabeça. Será que a igreja pode dizer isso hoje? Ela estava dizendo aos pés de Jesus: eu sou tua serva, sou a escrava de Cristo. Com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. 1 Coríntios 11 diz: os cabelos da mulher é a sua glória. O que ela estava dizendo? Senhor, o Senhor é a minha glória. Irmãos, o inimigo imediatamente se levantou e diz: olha, se devia gastar isso daqui, dá para os pobres. O inimigo é contra, preste bem atenção, está dentro da assembleia. O inimigo é contra você reconhecer Jesus, receber Jesus, servir a Jesus, ouvir a Jesus, obedecer a Jesus, adorar a Jesus, estar aos seus pés. É contra. Nós ficamos com as doutrinas e os sistemas e esquecemos que a doutrina nos leva para Cristo, servir Cristo e amar Cristo. Marta teve um serviço ajustado. Então nós temos em Betânia a adoração de Maria, o serviço ajustado de Marta e a vida de ressurreição de Lázaro. Não é isso que Deus procura na sua casa? Não é isso que dá descanso ao nosso Senhor? Por isso que ele ia para Betânia. Ele era reconhecido, ele era recebido, ele era servido, ele era ouvido, ele era obedecido. E ali uma coisa só era necessária, era ele mesmo. Ele era adorado, e ali dizia: o Senhor é o cabeça. Não é isso que a igreja tem que dizer e viver? Nós somos escravos de Cristo. A nossa glória é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos pés dele.
A igreja é aquilo que traz ao Senhor Jesus o que Ele deveria ter. E desde a eternidade o diabo está levantando para roubar isso. E Ele fará na Assembleia, se puder. Porque a Assembleia é aquela em que o Senhor recebe o que o seu coração está posto. Agora, se você ver no final Lucas, a última manifestação em Betânia, preste atenção, que coisa maravilhosa. Estamos terminando, amados irmãos. Que coisa maravilhosa. Olha aqui, Lucas 24, 50. Lucas 24, 50. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando ao Senhor. Amados irmãos, temos palavras maravilhosas. Jesus o conduziu a Betânia, os abençoou e retirou, e eles adoraram. Que coisa maravilhosa! É Betânia, é a igreja que o Senhor quer ter na sua vinda hoje. Expressão da Jerusalém celestial. É hoje, amados irmãos. E que coisa maravilhosa! Enquanto Jesus subia, eles ouviram isso daqui em Atos 1. Do mesmo modo que viste subir, vocês vão me ver descer. Do modo visível, depois invisível. E quando Jesus vier? Do modo invisível, do modo visível. Invisível, irmãos, para o mundo, mas visível para a igreja, onde seremos arrebatados. E a palavra de Deus é tão clara, e diz, então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados do quê? Grande júbilo. A presença de Jesus deve ser para nós um grande júbilo. A ascensão de Jesus, a exaltação de Jesus, e Ele assentado no trono, deve ser grande júbilo. E a vinda de Jesus deve ser de grande júbilo ao nosso coração. E diz assim, estavam sempre no templo, louvando a Jesus. O que Jesus está procurando? As Betânias, irmãos. Betânias. Betânias. Aonde o Senhor Jesus não vai pousar em Jerusalém. Lá Ele não é amado. Lá Ele é perseguido. Lá querem apedrejar eles. Lá não os receberam. Lá Ele é agredido. Ele é ofendido. Não, Ele vai para Betânia, onde Marta o recebe, reconhece quem é Jesus e o recebe. E o serviço de Marta é ajustado pelo Senhor. Primeiro, irmãos, devoção ao Senhor, depois serviço. Não queira servir ao Senhor sem devoção, sem orientação. E ali nós vemos Maria aos pés de Jesus, ouvindo, contemplando. E nós vemos Lázaro, a ressurreição, porque Jesus é a ressurreição e a vida. É isso que é a casa de Deus. É isso que Deus está procurando na sua assembleia. Na assembleia que você reúne, nesta assembleia, em todas as assembleias que invocam e proclamam o nome do Senhor Jesus Cristo e nada mais. Cristo o centro, a palavra de Deus o centro, o nome de Jesus, a vontade de Jesus, a glória de Deus como centro, Ele sendo primazia do meio de nós. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue falando no seu coração e o nosso coração. Nós pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.